Recursos Administrat 4OS. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem um recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de a habilitação ou inabilitação do licitante. B. Julgamento das propostas. C. Anulação ou revogação da licitação. D. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. 2. Representação, no prazo de 5 dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 3. Pedido de reconsideração de decisão de ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso na hipótese do parágrafo 4º do artigo 87 desta lei, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato interposto. O recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazer-lo subir devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. Disposições finais e transitórias. Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1. Identificação do objeto a ser executado. 2. Metas a serem atingidas. 3. Etapas ou fases de execução. 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros. 5. Cronograma de desembolso. 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Lei 8,987. Concessões públicas. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º, para os fins do disposto nesta lei, considera-se um poder concedente a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontra o serviço público precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 4. Permissão de serviço público. A delegação, a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se a uma fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Art. 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2. Do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo número do serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º-A. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. E 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Capítulo 3 dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º-100. Prejuízo do disposto na Lei nº 8,078, de 11 de setembro de 1990. São direitos e obrigações dos usuários. 1. Receber serviço adequado. 2. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do poder concedente. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos na prestação do serviço. 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Capítulo 4 da política tarifária. Artigo 9º-A. Tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3º, ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção
de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 3º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seus equilíbrio econômico-financeiro. Ver tópico 1308 documentos. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo V da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga de concessão. 3. A combinação dos critérios referidos nos incisos e 2 deste artigo. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com objetivos da licitação. Parágrafo 3º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Artigo 17. Considerar-se a desclassificada proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo único. Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente, que para sua viabilização necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá especialmente o objeto, metas e prazo da concessão. 2. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. 3. Os prazos para recebimento das propostas. Julgamento da licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórios, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigação do poder concedente da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta.
10, a indicação dos bens reversíveis. 11, as características dos bens serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. 12, a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. 12, as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. 14, nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. De 5, nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, e 16, nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se as seguintes normas. Comprovação de compromisso público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. 2, indicação da empresa responsável pelo consórcio. 3, apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e 12 do artigo anterior, por parte de cada consorciada. 4, impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso deste artigo. Parágrafo 2º, a empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados vinculados à concessão de utilidade para licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6 do contrato de concessão, artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 1, ao objeto, à área e ao prazo da concessão. 2, ao modo, forma e condições de prestação do serviço. 3, aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 4, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. 5, aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. 6, aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. 7, a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercer vulco-lá. 8, as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. 9, aos casos de extinção da concessão. 10, aos bens reversíveis. 11, aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária. Quando for o caso, 12, as condições para a prorrogação do contrato. 12, a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. 14, a exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. E de 5, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão e 2. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue sua responsabilidade. Parágrafo número, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior, reger-se pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo número A. Outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Parágrafo único. Os casos em que o organismo financiador for instituição financeira pública, deverão ser exigidas outras garantias da concessionária para a viabilização do financiamento. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 3. Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. 4. Extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. 11. Incentivar a competitividade. E 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 7i dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. 2. Manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados à concessão. 3. Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato. 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 6. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. E 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Capítulo 9. Da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Documentos. Artigo 34. Cessada a intervenção. Se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Capítulo 10 da extinção da concessão. Artigo 35. Extingue-se a concessão por advento do termo contratual, 2. Encampação, 3. Caducidade, 4. Rescisão, 5. Anulação e 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Parágrafo 1º. Extinta a concessão, retorna ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º. Extinta a concessão, haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º-A. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º. Nos casos previstos nos incisos e 2 desse artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36.
A reversão no advento do termo contratual far-se a com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. E 7. A concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. Parágrafo 4º. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Capítulo DESI das permissões. Artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta lei. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Artigo 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no artigo 43 desta lei. Parágrafo 1º vencido o prazo de concessão, o poder concedente procederá à sua licitação, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. As concessões em caráter precário
as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 meses. Artigo 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta lei. Artigo 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas na data da publicação desta lei apresentarão ao poder concedente, dentro de 180 dias, plano efetivo de conclusão das obras. Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo, ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão relativa a essa obra. Artigo 45. Nas hipóteses de que tratam os artigos 43 e 44 desta lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação. Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá obrigatoriamente levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso 3 do artigo 15 desta lei. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 47. Revogam-se as disposições em contrário. Lei 9,074. Outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, incluindo rodovias. Capítulo I das disposições iniciais. Artigo 1º. Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber de permissão, nos termos da Lei no 8,987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras públicas de competência da União. 4 vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública. 5. Exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas. 5. Exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas. 6 estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas. 7. Os serviços postais. Parágrafo 2º. O prazo das concessões e permissões de que trata o inciso 6 deste artigo será de 25 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos. Parágrafo 3º. Ao término do prazo, as atuais concessões e permissões mencionadas no parágrafo 2º, incluídas as anteriores à Lei no 8,987, de 13 de fevereiro de 1995, serão prorrogadas pelo prazo previsto no parágrafo 2º. Art. 2º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana federal, e nos já referidos constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, observado em qualquer caso os termos da. Parágrafo 1º. A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados, com base na Lei no 8,987 de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente lei, fica dispensada de lei autorizativa. Parágrafo 2º. Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. Parágrafo 3º. Independe de concessão ou permissão o transporte. Um aquaviário de passageiros que não seja realizado entre portos organizados
2 rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade. 3 de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular, artigo 3º, na aplicação dos artigos 42, 43 e 44 da Lei no 8,987 de 1995, serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações: 1. Garantia da continuidade na prestação dos serviços públicos. 2. Prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou em atraso. 3. Aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando a elevação da competitividade global da economia nacional. 4. Atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional, inclusive as rurais. 5. Uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais. Capítulo 2 dos serviços de energia elétrica. Seção I das concessões, permissões e autorizações. Artigo 4º. As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da lei no 8,987 e das demais. Parágrafo. O número A. Contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo poderão ser feitas a título oneroso em favor da União. Parágrafo 2º. As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 anos a critério do poder concedente, observadas as condições estabelecidas nos contratos. Parágrafo 3º. As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica contratadas a partir desta lei terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 30 anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato. Parágrafo 4º. As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou permissionário, no prazo de até 36 meses anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até 18 meses antes dessa data. Parágrafo 5º. As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional, sim, não poderão desenvolver atividades 1. De geração de energia elétrica, 2. De transmissão de energia elétrica, 3. De venda de energia a consumidores e que tratam os artigos 15 e 16 desta lei, exceto as unidades consumidoras localizadas na área de concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos por aqueles artigos, inclusive tarifas e prazos, ressalvado o disposto no parágrafo 13. 4. De participação em outras sociedades de forma direta ou indireta, ressalvado o disposto no art. 31, inciso 7i, da Lei no 8,987, de 13 de fevereiro de 1995 e nos respectivos contratos de concessão, ou 5. Estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto nos casos previstos em lei e nos